Bom dia, povo abençoado, amém? Amém, glória a Deus, é um povo abençoado. Então vamos para a palavra de Deus. Você que trouxe sua Bíblia, se quiser abri-la, né? Ou no seu celular, hoje está tudo muito mais moderno. Eu ainda gosto da Bíblia em livro mesmo, né? Você abra ali comigo no livro de Lucas, capítulo 19, alguns versos a seguir. Glória a Deus. Livro de Lucas, capítulo 19, alguns versos a seguir. Glória a Deus. A palavra de Deus fala assim, conta a história de Zaqueu, o publicano. E diz a palavra assim: e tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando. E eis que havia ali um homem chamado Zaqueu. E este era chefe dos publicanos, e era rico. E procurava ver quem era Jesus. E não podia, por causa da multidão, pois era de pequena estatura. E correndo adiante, subiu a uma figueira brava, para o ver, porque Jesus havia de passar por ali. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu e disse: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar na tua casa. E apressando-se desceu e recebeu-o com júbilo. E vendo todos isso murmuravam, dizendo que entrara para ser hóspede de um homem pecador. E levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens. E se em alguma coisa tenho defraudado alguém, o restituo quadruplicado. E disse Jesus: hoje veio salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Você pode se assentar. Glória a Deus. Glória a Deus. O título, para você que gosta de anotar a mensagem, né, gosta de escrever, se você é que nem eu, que sempre quando alguém prega eu escrevo para não esquecer as palavras. O título é: não fique em casa sem Jesus. Eu vou repetir. O título da mensagem é: não fique em casa sem Jesus. Não é que você não possa ficar em casa, mas não fique sem Jesus. E quando a gente coloca um título desse, parece que nós estamos indo contra o governo, mas não é o intuito. O que estamos dizendo aqui é que sem Jesus em casa, a gente fica em depressão, a gente fica triste, a gente fica sem esperança, a gente só começa a ver notícia ruim, e daqui a pouco, em vez de ficar melhor, fica pior. E pode ser mais perigoso do que se pensa. Essa história da Bíblia relata o amor de Jesus pelos perdidos. E quando se a gente começar a olhar o contexto, olhar um pouquinho antes essa história, a gente vê Jesus falando para os seus discípulos do propósito dele, que ele iria morrer, ressuscitar. Porém os discípulos não entenderam, e ele parte para Jericó com destino a Jerusalém. Então ele estava a caminho da salvação, da nossa salvação, da crucificação, porque você sabe, Jesus morreu na cruz para nos salvar. Só que quando ele vai passando por Jericó, que antes era uma cidade amaldiçoada, se você lembrar na Bíblia, lá no livro de Josué, foi a cidade que as muralhas caíram com o louvor, e tantas outras coisas. A gente tem tantas coisas para falar de Jericó, até que o profeta Eliseu abençoa, né, torna as águas boas e assim por diante. Mas enfim, não é o intuito falar de Jericó. Só que quando Jesus passa em Jericó, a Bíblia fala que tinha um cego. Em outro evangelho diz que tinha dois, mas independente se era um, se era dois, Jesus cura os cegos.
E parece que eu gosto muito de entrar dentro da história. Jesus passando, aquela multidão acompanhando. E de repente, o Bartimeu, o cego, está lá. E ele diz, quem está passando aí? Aí é Jesus. E Jesus já estava no auge do seu ministério, em 3 anos que ele estava pregando. E ele diz, Jesus, e ele diz, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E pelo que eu li na Bíblia, provavelmente foi a única vez que Jesus passou em Jericó. Ele não podia perder aquela oportunidade. E aquele dia, Jesus olha e cura ele. E assim vai chegando, e a multidão vai afunilando, e essa mesma multidão que até então acompanhava Jesus, via seus milagres, logo depois o crucificaria, o trocaria por Barrabás. E diz a Bíblia aqui no texto que a gente leu, que tinha um tal de Zaqueu. E eu fiquei imaginando, Deus escolheu salvar esse homem. Eu não sei se você sabe o que é um publicano ou um cobrador de impostos na época. Talvez nós não tenhamos noção, porque a gente aqui do Ocidente, lá no Oriente, era o seguinte: os israelitas, os judeus, eles são muito patriotas. Eles têm vários heróis da fé. Se você aqui no Brasil, quem é o teu herói, quem é o teu patrono, você vai lembrar de Tiradentes, você vai lembrar, sei lá, de Quilombo dos Palmares, ali do Zumbi, né? E assim, poucos referências de patriotismo, né? Agora, o israelita não é assim. E os publicanos eram aqueles homens que se vendiam para Roma, eles cobravam impostos. Ou seja, eles eram tidos por traidores da nação, porque eles cobravam impostos do seu próprio povo. E esse Zaqueu não era apenas um cobrador de impostos, ele era o chefe do cobrador de impostos. Então, para ele ser chefe, ele deve ter manipulado, ter feito muita coisa que agradou os romanos. E era mais ou menos assim, queridos. A história conta que se você tinha um comércio lá na época, aí vinha o cobrador de impostos e avaliava aquilo. Por exemplo, quanto é que vale essa ovelha? Essa ovelha vale tantos denários. Ele dizia, não, vale mais. O cobrador de impostos superfaturava a mercadoria do vendedor e cobrava impostos sobre aquilo. Até que o vendedor não conseguia mais manter os seus produtos e era tudo para o cobrador de impostos. Então muita gente ficava pobre devido aos cobradores de impostos. E era esse o homem que num certo dia Jesus estava passando e ele disse, ele era rico, ele tinha propriedade, ele tinha tudo, mas ele não tinha Jesus. E esse homem era de pequena estatura, talvez era do meu tamanho, menor, maior, não sei, né? E a gente que é baixinho, quem é baixinho sabe. Quando tem a multidão, o que você faz? Fica no pé para ver se vê alguma coisa. E ele não conseguia ver Jesus. E ele corre e sobe numa figueira brava para ver Jesus. Mal sabia ele que não seria ele que ia ver Jesus, mas que Jesus ia ver ele, aleluia. Porque quando Jesus olha para alguém, ele olha diferente. Não importa o que você fez, não importa o teu passado, não importa os teus pecados. A partir do momento que você diz, eu quero ver Jesus, e você com o seu coração diz, eu quero mudar de vida, eu não sou feliz do jeito que eu estou, eu quero um Jesus assim, tudo muda na tua vida, aleluia. E ele sobe naquela árvore, pensando que ele ia apenas ver Jesus de longe. Só que Jesus o viu fisicamente, e não só fisicamente, mas ele viu o coração, aleluia. Jesus hoje está dizendo para mim e para você, eu não apenas te vejo como o homem vê, eu vejo o teu coração, eu sei como tu estás. Imagine como estava Zaqueu. Ele se sentia um lixo, porque eu não sei se você sabe, o publicano, ninguém gostava deles. Os judeus não cumprimentavam os publicanos, ninguém ia na casa dos publicanos. Os publicanos, os cobradores de impostos, não podiam orar em público, eles não podiam entrar na sinagoga, eles eram proibidos de tudo, eles eram excluídos, porque eles eram tidos, como eu falei antes, como traidores. E jamais ele imaginou que Jesus, sendo
um rabino, sendo um mestre, iria na casa dele. Ele nunca passou pela cabeça dele isso. Mas eu quero dizer para você, quando Jesus chega na nossa vida, Ele sempre nos surpreende, aleluia. Ele sempre vai além, Ele sempre faz o que o homem nunca não consegue fazer, porque Ele vê o teu e o meu coração. Ele não está limitado a leis, Ele está limitado à graça. Aliás, nem é limitado, Ele é ilimitado, perdão. Eu quero ensinar para vocês aquilo que Deus me ensinou ontem à tarde, quando eu fui buscar Deus. Vamos aprender algumas lições com essa história. A primeira coisa que eu entendo e eu aprendo, que podemos ter muito, parecer ser feliz, mas ser vazio. Nós estamos, queridos, numa geração que todo mundo tem que estar feliz todos os dias. Não é verdade? Você tem rede social, seja em qualquer das redes sociais, se você não posta se sentindo feliz, ou estou bem, ou uma foto que parece que você está feliz, todo mundo já sabe da tua vida, o que está acontecendo. Então, a maioria das pessoas pegam, às vezes a vida está um inferno, está ruim, mas eles postam na rede social que está tudo legal, que estão bem, e isso causa uma utopia na vida das pessoas. As pessoas dizem: meu, a vida daquele cara é tão boa, olha só, ele está num lugar tão bonito, ele parece tão feliz, e eu aqui não estou conseguindo nem sair de casa. Às vezes, a rede social passa uma imagem, uma foto, uma imagem, apenas passa uma imagem, mas a realidade é diferente. Eu não estou dizendo que você não possa postar, é bacana, eu também de vez em quando faço isso. Na verdade, eu nem faço tanto, quem faz mais é a minha esposa. Também ela filtra bastante ainda o que faz, porque eu já nem sei bater foto direito, parece que as minhas fotos fica o dedo na frente e tal. Então, quando é para mim bater foto, eu estrago tudo. Então, eu deixo a minha mulher bater foto, que ela bate melhor, né? Mas enfim, então, nós estamos na época, antigamente era na época do ter, quem era feliz, quem tinha muito. Hoje nós estamos na época do parecer, mas o importante mesmo é o ser, quem você é, não é verdade? Então, se você não parece feliz, a sociedade te condena. Então, Zaqueu tinha muito dinheiro, mas ele não era feliz. A gente ouviu muitas vezes que o dinheiro não traz felicidade. Na verdade, ele ajuda sim. Eu não vou ser hipócrita nem ignorante que o dinheiro não é bom. Claro que é bom. O problema nunca foi o dinheiro. O problema, a Bíblia diz que a raiz de todos os males é o amor ao dinheiro, que vira uma ganância. O dinheiro nunca foi problema. O dinheiro é de Deus, é para te abençoar, é para você ser abençoado. O dinheiro não pode te corromper e nem mudar você. Se o dinheiro mudar a mim ou a você, nem é bom que a gente fique rico. Por quê? Porque se ele mudou a gente tira a nossa essência. Então Zaqueu, ele ficou rico a custo de muitas pessoas. Provavelmente ele tomou muitas propriedades, tomou muitas coisas dos outros. Mas no fundo, aquela acusação, quando ele ia dormir, provavelmente a consciência dele, que os humanos falam, mas a gente fala que é o Espírito Santo, diz: não é de Deus isso, está na hora de mudar. E esse homem, provavelmente, todo mundo olhava para ele de uma forma com desprezo. Ele podia ter dinheiro, podia ter propriedade, podia usufruir da vida aqui, mas ele não era feliz. E Zaqueu também era repudiado pelo povo, como a gente já falou. Então ele deve ter feito muita coisa, muita falcatrua, e ele mesmo não se perdoava. Eu quero dizer para você, talvez você fez tanta coisa que você mesmo não se perdoa, mas Jesus perdoa. O perdão de Jesus é maior. Se Jesus perdoou, você tem que se perdoar. Muitas vezes não é o Jesus que não te perdoa, porque a Bíblia diz: todo aquele que se arrepender, né, eu perdoarei. A Bíblia sempre está cheia de versículos que diz isso. E procurar felicidade nas coisas é como um poço sem fundo. Como eu disse, não adianta ter nada, não tem nada de mal em você ter posses, ser abençoado, né? Sonhar é importante. Eu sempre digo que o sonho é o combustível, né? É o combustível da felicidade. Porém, o problema é que se você pensar em ser feliz,
quando tiver a tua casa nova, quando tiver o teu carro novo, quando você casar, quando ficar papai e mamãe, você vai ver que eu luto tanto para ter meu carro novo. Quando eu tenho, é uma semana, a felicidade já, pronto, acabou. Eu luto para mim ter a casa nova. Deu uma semana, parece que já virou normal. Porque isso não satisfaz, isso satisfaz momentaneamente. Mas não adianta ter a bênção sem um abençoador. Felicidade tem um nome, e esse nome é Jesus Cristo. E, queridos, às vezes, as nossas prioridades nos impedem de ver Jesus. Zaqueu não conseguia ver Jesus. A única maneira que ele achou de ver Jesus foi quebrar todo o protocolo de uma sociedade. Primeiro, ele não se importou com o que a multidão ia dizer. Para você servir a Jesus, você não pode ficar preocupado com o que a maioria, com o que a multidão vai dizer a teu respeito. A vida é sua, a salvação é uma escolha pessoal. Segundo, ele teve que correr e subir numa árvore. No Oriente Médio, é vergonhoso uma pessoa, um adulto, correr e subir em árvore. Eles dizem que isso é desonroso. E Zaqueu virou criança. Isso é coisa de criança, correr, subir em árvore. E a Bíblia é tão linda, não é verdade? Porque ela diz que quem não for como criança não herdará o reino de Deus. Eu quero dizer para você que tem hora, queridos, que a gente tem que virar criança para ver Jesus. Sabe? A gente precisa fazer coisa diferente. A gente precisa botar uma cadeira do teu lado na tua casa e dizer, como uma criança quando brinca de casinha, e dizer, Jesus, vamos conversar. Sabe, Jesus, eu estou tão fraco espiritualmente. Olha, Jesus, senta aqui do meu lado, vamos conversar. Não tenho ninguém que me ouça, eu quero que tu me ouça agora. E conversar, virar como criança. É você chegar na tua mesa e dizer, Jesus, vamos cear comigo. É você chegar no teu carro e dizer, Jesus, vamos conversar nós dois, vamos fazer essa viagem junto. Isso é coisa de criança. Parece brincadeira de criança. É você entender que mesmo você não vendo Jesus, Ele está ali. Ele sempre esteve ali, aleluia. Zaqueu virou uma criança. Ele subiu na árvore. E eu quero dizer para você que um casamento sem Jesus vai acabar. Vai faltar o vinho. Você lembra que o casamento ia acabar? Jesus teve que multiplicar, transformar água em vinho. O casamento sem Jesus vai faltar vinho, vai acabar. Um pecador sem Jesus não alcança o perdão. Uma doença sem Jesus pode resultar em morte. Um trabalho sem Jesus pode ser um fardo muito pesado para você carregar. Amigos sem Jesus pode te fazer mal. Uma família sem Jesus não vai encontrar a verdadeira paz. Sempre vai ter contenda, aquelas brigas por posse, por isso, por aquilo. Uma casa sem Jesus, a salvação não entra. Porque para a salvação entrar na casa de Zaqueu, Jesus precisou entrar. Uma vida sem Jesus não tem sentido. Não tem o verdadeiro amor, não tem graça. Enquanto Zaqueu focou nas suas prioridades, ele não foi feliz. Porque a gente às vezes acha que sabe mais do que Deus. E a Bíblia diz, buscai em primeiro, não somente. Prioridades, em primeiro. Depois tem o segundo, terceiro, quarto. Senão, a Bíblia diz, buscai somente o reino de Deus. Não, buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, vírgula, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Então, qual a minha e a sua prioridade? Queridos, segunda parte para terminar. Olha só que contrassenso, mas é uma verdade que para você não esquecer mais. Para tirar o vazio de dentro de nós, é necessário nos esvaziar completamente de nós. Eu vou repetir. Para tirar o vazio de dentro de nós, é necessário nos esvaziarmos completamente de nós. Parece, eu estou vazio ainda, vou me esvaziar mais ainda? Não.
O que eu quero dizer é que se imagine que tem uma garrafa vazia. Ela está lá parada, suja. Você tem que tirar aquela sujeira. Tem que se esvaziar ela toda e colocar uma água nova. O que eu quero dizer nessa manhã? Enquanto eu e você não colocarmos algo novo dentro de nós, não sermos um odre novo, o vinho novo não vai vir na nossa vida. Se eu fizer sempre as mesmas coisas, eu vou ter os mesmos resultados. Então, Zaqueu fez coisa diferente. Ele correu, subiu em árvore, fez coisas de criança para poder ver Jesus. Na verdade, não foi Zaqueu que encontrou Jesus. Foi Jesus que encontrou Zaqueu. E eu quero dizer para você que está aqui, para você que está me vendo na sua casa hoje, através dessa filmagem, Jesus está dizendo para mim e para você: hoje convém eu pousar na tua casa. E eu fico imaginando, igreja, Zaqueu naquela árvore, querendo apenas ver Jesus. Aí o mestre passa, olha para cima e diz: Zaqueu, desce depressa, porque hoje convém pousar na tua casa. Ninguém ia na casa de Zaqueu, eram só os publicanos. E ele deve ter corrido com a maior felicidade do mundo. E ele disse: mulher, prepara um jantar, porque eu vou receber o maior pregador que tem de todos os tempos aí. Ele vem na minha casa. Nunca um rabino veio na minha casa, nunca um sacerdote veio na minha casa, nunca recebi uma visita dessa, mas hoje Jesus vai entrar na minha casa. Aleluia. E eu quero dizer para você, Jesus quer entrar na tua casa, quer levar salvação. Ele quer dizer para você: você não precisa viver essa vida sem sentido, sem graça. Ele diz: hoje convém entrar na tua casa. Essa palavra é para mim, essa palavra é para você que está nos assistindo. Hoje convém, é hoje, não é amanhã. Talvez hoje, eu não sei como é que vai ser o meu amanhã, nem sei se eu estarei vivo, nem você sabe. A gente fica preocupado com essa pandemia, que vai ser amanhã. Na verdade, antes da pandemia, você sabia o que ia ser amanhã? Não sabe. Não sabia de qualquer maneira. Com pandemia ou sem pandemia, você não sabe nem a hora seguinte, nem o minuto seguinte. Então, queridos, o segredo é confiar em Deus. E deixa eu falar algo para você. Eu estava falando aí com o Heraldo e com a sua família que está aqui hoje, que o ano que eu fui mais abençoado foi esse ano. Esse ano na pandemia eu nunca fui tão abençoado, né? Deus proveu tantas coisas que eu nem sei de onde veio. Eu trabalhei menos, eu fiquei em suspensão de contrato, eu ganhei muito menos do que eu ganhava, mas de uma forma milagrosa, de uma forma sobrenatural, o Deus proveu além do que eu imaginava. Ele entrou na minha casa, Ele mudou a nossa história, Ele está fazendo coisas, e é isso que Ele quer fazer na minha, na sua vida. Aleluia! Porque a Bíblia diz: outra vez vereis a diferença entre aquele que serve a Deus e aquele que não serve a Deus. Aleluia. Porque aquele que serve a Deus, Deus entra lá, muda a história. E a crise é uma oportunidade para mudar a tua história, a tua vida, a tua fé, enfim, você, a sua casa. Aleluia. Mas aquele que não serve a Deus, ele fica desesperado, entra em depressão e chora. E nunca foi um tempo mais propício do que esse de pregar o Evangelho. As pessoas estão precisando desesperadamente de Jesus. E eu não estou falando de Jesus como uma religião, porque Jesus nunca foi uma religião. A religião é como um time de futebol. Eu sou da religião A e o outro é da religião B. Eu sou do Vasco, o outro é do Flamengo. Jesus não é religião, ele é interdenominacional. Jesus, ele une. A religião às vezes até separa. Jesus veio para unir. O mesmo Jesus é o mesmo em todo o planeta. Aleluia. E eu quero dizer para você que Jesus está nessa manhã usando uma pessoa simples como eu,
que tinha até vergonha de receber visita em casa, que quando chegava visita em casa me escondia para não falar com ninguém, porque eu não queria ver, eu tinha vergonha, eu não conseguia mal me olhar no espelho da vergonha. Mas o Deus que muda a nossa história, Ele faz aquele que era para ser um fracasso, uma vergonha, Ele muda todas as coisas, porque quando Ele entra na tua casa, tudo muda, aleluia. Ora, manda, caba, chaias. Eu estou sentindo a presença do Espírito Santo nesse ambiente. Aleluia. E Zaqueu, ele tentou se esconder numa figueira. E a figueira, na Bíblia, ela sempre representa o povo de Deus. Na última vez que eu preguei, voltando ao jardim, eu falei da figueira. Adão e Eva tentaram se esconder atrás das árvores da figueira. Jesus encontrou. Deus encontrou. Quando Jesus foi procurar fruto na figueira, ela estava sem fruto. Aquela figueira amaldiçoou. E essa era uma figueira brava. Uma figueira brava é uma figueira que não dá fruto. Uma figueira estéril. Só que Jesus, mesmo numa figueira que não dá fruto, mesmo numa figueira que é estéril, quando um pecador se arrepende, ele vai lá naquilo lá, e aquilo representava a vida de Zaqueu, uma figueira brava, estéril, que não dava fruto, mas ainda assim Jesus viu uma coisa boa naquela figueira, encontrou Zaqueu, e ele está dizendo, talvez as pessoas dizem para você que você é como uma figueira brava, nunca vai dar nada, não é você, no teu casamento não vai ser bom, você não vai ser bem sucedido, mas Jesus diz assim, ei, hoje convém entrar na tua casa, hoje eu vou mudar a tua história. E quando Jesus entrou na casa de Zaqueu, a salvação entrou. E parece que eu vejo, eu estou terminando, parece que eu vejo aquele monte de cobrador de impostos, aleluia, gente pecadora, gente que não podia ir no templo, gente que não podia ouvir a palavra, gente rejeitada. Jesus começou a olhar no olho de cada um e dizer, você tem valor, você é especial, eu vim para os perdidos, eu não vi. Às vezes a igreja ou a religião só salva os salvos, só salva quem é salvo, mas Jesus veio para salvar o pecador. E a gente classifica como pecado maior, pecado menor. Jesus diz que pecado é pecado. Se eu tenho um pecadinho, um pecadão, eu sou um pecador. E só a graça dele é que nos salva, aleluia. E ele olha para o olhinho de cada um daqueles homens que não ouviam a palavra. E ele dizia, eu te amo. Eu te amo. Eu te amo. E eu termino contando uma história real. Existe um pastor que hoje ele não existe mais, ele já foi com o Senhor. O nome dele é o pastor Florentino. Esse pastor, ele era matador de aluguel. Ele pegava e matava. Lá no Nordeste, às vezes os coronéis pagavam o matador de aluguel para matar pessoas, eliminar alvos. Eles tinham briga de terras. E esse homem Florentino, ele tinha 12 filhos. E um dia ele foi para matar um homem em Vitória da Conquista, parece, se eu não estou equivocado, eu acho que foi isso. E daí ele chegou lá e ele não encontrou esse alvo dele. Ele ficou tão chateado, ficou tão bravo, porque ele não conseguiu cumprir, não conseguiu matar aquilo que era para matar. E ele volta, pegou carona com um caminhoneiro, mas não era o Heraldo não é Heraldo. Pegou carona com um caminhoneiro. E o caminhoneiro nem sabia que ele era um matador de aluguel, senão jamais teria dado uma carona. Ele voltou. Antigamente os caminhoneiros davam carona, eles faziam. Hoje eles já tem até um pouco mais de cuidado, porque não sabe quem está colocando dentro do caminhão. E ele percebe que o caminhoneiro está com sono, ele diz, posso dirigir? Aí o caminhoneiro pega e diz, dá o caminhão para ele, ele dirige. E esse caminhoneiro dorme e de repente ele está dirigindo e ele ouve uma voz assim, Florentino, eu te amo. Ele parou, disse, quem é que está aí? Já puxou o revólver, queria ver quem é que estava falando isso. E não era ninguém. E continua a viagem.
Na segunda vez, lá pelas 2 da manhã, aquela voz diz assim: Florentino, eu te amo. E ele tentou, viu e não viu ninguém, e falou uma terceira vez. Aí quando chegou de manhã, ele entregou o caminhão e começou a chorar, chorava. Ele não conseguia parar de chorar. O caminhoneiro disse: aconteceu alguma coisa? Não aconteceu nada. Ele chega em casa chorando, disse que não queria falar nada com ninguém. E a mulher dele ia na igreja, só que o Florentino não deixava a mulher ir na igreja. Ela só podia ir quando o Florentino não estava em casa. E naquele dia ele entra e a mulher dele tenta ir para a igreja escondida. E ele na varanda disse: onde é que você vai? Eu vou para a igreja. Ela disse: não, eu não vou para lugar nenhum. Ela disse: não, você ia para a igreja. Enfim, ele disse: eu quero ir junto. Ela disse: não vou mais não. Não, agora se você não for para a igreja eu vou te matar. Nós dois vamos. Então, se é assim eu vou. E os dois foram para a igreja. Chegou lá, quando ele chegou na igreja, o pessoal conhecia o Florentino. A igreja começou a sair. E no final, porque chegou o cara, vai matar todo mundo. Então um saiu de lado, saiu do outro. No fim o pastor estava pregando, ficou praticamente o pastor, o casal e mais um outro obreiro ali, né? E todo mundo da igreja, porque viu o Florentino lá. E quando o pastor terminou de pregar, ele disse: ô pastor, você não vai fazer oração para aceitar Jesus? Ele disse: não, amém. Então pode ficar aí, eu quero orar por você. Aí o pastor começou a dizer: não, eu quero que você coloque a mão na minha cabeça, porque eu quero aceitar Jesus. E o pastor começou a orar, diz que o pastor começou a suar, né? Com medo. E quando aquele homem aceitou Jesus, ele tornou-se um grande evangelista, talvez um dos maiores aí da região do Nordeste. E Deus mudou a vida dele. Talvez se você olhar, dizer: mas como um cara que matou tanta gente, ser assim? Se você olhar com os olhos humanos, esse cara não tem perdão. Mas Jesus, a graça é isso. Não é perdoar o perdoável, é perdoar até o imperdoável, aquilo que ninguém perdoa. Eu quero te convidar a ficar de pé. Eu quero orar por você. Queridos, Deus pode mudar, Jesus pode mudar qualquer situação. Qualquer situação. Eu quero que você feche teus olhos. Então, não sei se tem alguém que nunca fez a oração de aceitar Jesus. O que é aceitar Jesus, pastor? O que é isso? Bom, aceitar Jesus é dizer assim: olha, eu quero esse Jesus para mim, sabe? Quem olha para mim parece que eu estou sorrindo, parece que eu sou feliz. E você que está em casa também, se quiser se ajoelhar, você que nunca aceitou Jesus, coloca a mão no teu coração e diga: eu estou tão vazio, eu estou com vontade até de fazer uma besteira. Talvez eu estou falando com alguém que pensou essa semana em tirar a sua vida, mas Jesus está dizendo para você: ei, eu sou a tua vida, eu sou a ressurreição e a vida. Eu quero que você feche teus olhos. Você não precisa vir aqui na frente. Talvez você já tem Jesus, mas você está vazio. Você não consegue mais orar. Você sente que parece que a tua oração não passa do teto. Eu quero dizer que Jesus vai entrar na tua casa hoje. E quando Ele chegar lá, tudo vai mudar de novo. Ele diz, e a salvação novamente vai reinar na tua casa. Eu quero orar por você. Papai, está aqui a tua igreja, Senhor. Essa é a tua palavra. É uma palavra de salvação, Senhor. É uma palavra do Evangelho. Até porque o Evangelho sempre foi, o intuito de Jesus sempre foi salvar os perdidos. Sempre foi salvar aqueles que se achavam indignos de salvação. Sempre foi escolher aquilo que a sociedade dizia que não tinha mais jeito, dizia que você vai morrer assim. Jesus sempre olhou diferente. Pai, eu peço em nome de Jesus, ouvindo o que está aqui, toca elas agora. Trabalha no seu coração. Ministra, Senhor, sabe, esse fardo que está tão pesado. Parece que tem um fardo que te deixa cansado. E eu não falo só para vocês, eu falo para mim, porque todos nós precisamos também de Jesus para carregar os nossos fardos. Às vezes a gente está tão cansado, a gente até quer servir, a gente até quer buscar, mas parece que falta força. Pai, a tua palavra diz que a alegria do Senhor é a nossa força, Pai. Entra em cada casa, em cada lar. Talvez tem gente aqui que está com casamento destruído, só está vivendo por viver. Talvez tem gente que está com vontade de separar. Talvez tem gente que está aqui com vontade de largar tudo e dizer: chega,
não tem mais jeito. Ei, eu quero dizer que hoje, se você deixar, Jesus quer entrar na tua casa, quer mudar a tua história. E se preciso for, Ele mesmo se convida, porque essa é a única passagem da Bíblia que Jesus se convida para ir numa casa, porque Ele sabia que aquele homem precisava de uma visita. Oh Deus, começa a encher a tua igreja, renova, entra com salvação, ministra a tua bênção, o teu poder, a tua graça sobre cada vida que está aqui, sobre cada pessoa que está nos assistindo, em nome de Jesus. Comece a adorar o Senhor. Enquanto isso você vai sentir a presença do Altíssimo, do Espírito Santo te enchendo. Aleluia.